Ações trabalhistas sobre home office sobem 270%. Quer saber se sua empresa está fazendo tudo certinho? Hoje converso com a nossa advogada, a doutora Gláucia Tenerelli, especialista em direito trabalhista. Ela explica a diferença entre teletrabalho e trabalho remoto, explica como ficam os benefícios, colaboração financeira para custos de home office, horas extras e o que vale quanto à medicina do trabalho e LGPD na contratação e entrevista de funcionários. Se você é novo por aqui e está nos vendo no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos programas. Se está nos ouvindo pelo Spotify, só seguir o podcast G2 Entrevista. Se você gostar do que vai ver aqui no YouTube, deixa o seu like registrado para a gente saber que você esteve por aqui. Para você que assistir esse vídeo ou nos ouvir no Spotify até o final, tem um presente para te ajudar na arrumação do RH. Doutora Gláucia, muito bem-vinda ao canal de entrevistas aqui da G2. Bom, como a gente já tem uma relação de longa data, eu vou aqui ficar te chamando de Glau mesmo, você me chama de Glau e fica tudo certo, né? Tá, estamos em casa. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Glau, e claro, te elogiando muito, porque eu acho que todo mundo que for acompanhar essa entrevista vai perceber que no final como é o seu alto astral, apesar da gente estar sempre, né, em audiências ali tentando resolver conflitos. Mas você tem esse alto astral, então já aviso aqui para todo mundo que se pensou que a nossa entrevista ia ser baixo astral, pesada, não vai ser, que aqui as Gláucias vão mandar super bem. Fica aí nos ouvindo. Ô, Glau, me conta um pouco da sua experiência, como é que tem sido essas audiências remotas? Porque eu estava lembrando de um fato que aí tem que ter alguma vantagem nesse negócio. Pelo menos você não está levando chute da advogada do funcionário, né? De ex-funcionário da G2. Você lembra disso? Lembro, eu tomei vários chutes numa audiência. Nós tivemos um processo pesado, muito complicado, né, Glau? Foi um caso, para mim, é um case de sucesso. Eu falo que a gente conseguiu reverter essa ação do tribunal, mas a instrução foi muito peculiar, né? Porque nós tivemos advogado me chutando por baixo da mesa, reclamante mentindo e me xingando também durante a audiência. O Gilberto estava comigo nesse dia, ele viu, ele se compensou, enfim. Mas, assim, são coisas, Glaucia, que acontecem. Eu vejo que os advogados precisam se preparar, né? Os clientes precisam estar preparados. Eu acho que antes de você entrar com uma ação, você tem que explicar para o seu cliente tudo o que pode acontecer. A empresa vai se defender, né? Vai ter... o empregado vem com os pleitos claro, em algumas questões tem razão, né? Em outras a empresa vai se defender. Então eu acho que a audiência em si, as pessoas precisam ter muito equilíbrio, né? Uma coisa que eu vejo que às vezes não acontece muito, né? Então já passei por isso, já passei por vários outros problemas em salas de audiência, enfim, mas esse foi muito engraçado, mas deu tudo certo no final, né? Ganhamos o processo. Foi um sucesso, mas a gente ficou meio assustado, né? Que eu me lembro que você contava e que você falava para a juíza, ela tá me chutando. Foi isso mesmo. Não, eu tive que chamar a atenção, e ela pedia desculpas. Ela, não, doutora, eu não estou te chutando. E eu não sou uma pessoa muito alta, eu tenho 1,58 m de altura. Nossa, nós somos duas, eu tenho 1,58 m, a gente é enorme. Mentira, nós somos enormes. E as minhas pernas não são longas, né, para a pessoa conseguir me alcançar. E a pessoa conseguia me alcançar, ela me chutava, ela cochichava com o cliente, os dois riam, depois os dois... eu fui conversar com o Gilberto e ele se compensou na hora, ele usava um termo... o bicho vai pegar e tudo mais. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu falo para a advogada, contém o seu cliente, a senhora se contenha, pare de me chutar por baixo da cadeira. Então, assim, foi muito engraçado. Aventura. Mas são coisas que acontecem. A gente tem eu tenho muita história, assim, Glau. Esse ano, eu estou indo para 22 anos de advocacia e direito do trabalho 100%, né? Empresas, né, que é o meu maior foco. Claro, tem algumas pessoas físicas que são indicações, né? Não faço advocacia de massa para pessoa física, porque não é o meu foco, então eu
Eu trabalho dessa forma e sempre muito perto do cliente, né, Gláucia? Eu estou sempre junto, eu tento marcar reunião quando a gente tinha a possibilidade de ser presencial. Eu gosto de ir na empresa, eu gosto de ir no cliente, eu gosto de conversar, principalmente com o pessoal de DP, de RH, como é que estão as coisas, né? Como é que tudo vai caminhando. E a defesa de um processo trabalhista funciona dessa forma. Eu acho que o advogado, não adianta você só receber o documento e um papelzinho ali, com o resumo de tudo que aconteceu na vida daquele empregado. Você realmente precisa estar próximo do cliente. Eu acho que isso é o meu diferencial, e, claro, outros colegas também trabalham dessa forma, mas eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre prezei por esse contato, os clientes terem o acesso ao advogado. Eu acho que isso é muito importante. Não, sem dúvida, e você faz isso mesmo. É importante você ressaltar isso, né? Você é uma advogada, o nosso público são gestores e empresários, então para esse é o seu público também, né? Mas eu acho bacana, eu estava comentando antes de você entrar, que a gente tenta fazer esse canal seu entre você e nossos funcionários também. Surgiu alguma dúvida, algum desconforto? Pode falar com a doutora Gláucia e você nos dá um retorno também disso. Gente, acho que isso daqui podemos fazer melhor, vai por aqui, vai por ali, acerta. E a intenção pelo menos aqui da G2, né, a gente sempre quer acertar, mas cada dia tem uma novidade, claro que a gente escorrega, claro que a gente erra e a gente corre para corrigir o percurso. Mas me fala, como é que está a sua experiência agora nas audiências remotas? Você está segura, sem chute debaixo da mesa, em compensação? Assim, eu faço audiência, como eu te falei, praticamente todos os dias, né? Os prazos agora estão suspensos na Justiça do Trabalho, mas as audiências continuam. Existe um movimento dos advogados trabalhistas para também suspenderem as audiências, para elas voltarem não, mas elas serem feitas no momento oportuno, mais, né, talvez no segundo semestre, de forma presencial. Por quê, Gláucia? A gente está tendo muita dificuldade com os clientes em acessar a plataforma. Agora o Justiça do Trabalho mudou, está atendendo pelo Zoom, antes era pelo Cisco, então eles não conseguiam acessar. A pessoa física tem muita, assim, as pessoas têm muita dificuldade, e a gente também, eu, mesmo sendo advogada de empresa, eu entendo o outro lado, que lida com uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que realmente são pessoas muito simples. Eu tenho clientes eu tenho um cliente que eu gosto também muito dele, estou com o mesmo tempo que eu estou com vocês na G2, portaria. Então você pega aquela pessoa que tem um celular, que não tem pacote de dados, que não consegue mexer com a internet, como é que essa pessoa faz essa audiência dessa forma? Então a dificuldade dos advogados está sendo essa. A segunda parte aí que a gente está tendo, claro, audiências muito simples, vai fechar um acordo e tal, eu acho super válido, porque realmente a gente perde muito tempo na Justiça do Trabalho, às vezes você fica 2 horas esperando ali na salinha, né, de espera para homologar um acordo. Então, essa dinâmica de fazer audiência telepresencial, e você não perder esse tempo para fazer uma coisa muito simples, muito rápida, ok. Agora, o que eu digo é o seguinte, as audiências de instruções é a nossa grande dificuldade. Fiz uma audiência em que a parte estava na casa da advogada. É muito complicado, porque se a gente está numa sala de audiência, o advogado está ao lado do cliente, mas ele fica atrás do advogado, prestando depoimento para o juiz e não ao lado. Então, eu não sei se essa pessoa está sendo instruída, se essa pessoa está com um teleponto ali, alguma coisa, né, que alguém esteja passando alguma informação. E isso é muito importante na questão de testemunha, porque a testemunha não pode ter contato com ninguém. A testemunha está em casa, né, aí tem ali um celular do lado, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Então, a manipulação de testemunha é uma coisa que andou, sim, acontecendo. Alguns juízes pegaram isso em audiência. Aconteceu comigo uma vez, o juiz cancelou a audiência, né? Então, e mandou ofício para a OAB, porque claramente o advogado estava manipulando a testemunha. Isso é o grande... E o que vai gerar de tudo isso? Nós estamos correndo com os processos para que a Justiça do Trabalho não pare, só que vão chover pedidos de nulidade no tribunal. E aí vai retornar os processos e começar tudo de novo. E aí você coloca que, em momento de pandemia, muitas coisas estão acontecendo, os processos estão sendo distribuídos, vão retornar esses que já foram distribuídos para discutir novamente as questões, porque vai
vão ter nulidades e vai virar uma bagunça, né? Se realmente a Justiça do Trabalho não tiver uma posição aí, os juízes não melhorarem algumas questões que precisam, eu acho que vai realmente virar a pandemia da Justiça do Trabalho depois. Pode acontecer. Boa! Ó, esse trecho aí era bom para a gente botar de destaque no começo do vídeo, né? Pandemia da Justiça do Trabalho. Tem efeitos, né? Então, o que a gente está achando que agora tá sendo positivo e adiantando aí os processos, pode ser que Nem não. Sempre. Né? Nem sempre. Acho que essa correria e alguns juízes não atendem os pedidos dos advogados. A gente pede em petição, fala, olha, não tenho, o meu cliente não tem condições de fazer essa audiência. Não, nós vamos tentar fazer. E aí, claro, o juiz olha e fala, poxa, realmente não tem. Precisa perder tanto tempo assim, né? O advogado já explicou, não tenho como, minha testemunha. Mas, um caso, semana passada, eu estava com uma testemunha no interior de São Paulo, em Sorocaba. Ela é daqui de São Paulo, mas ela estava lá no momento da audiência, ele não conseguia conectar, eu explicando para o juiz que ele não conseguia, o juiz me pediu o telefone da testemunha. Doutor, eu quero o telefone da sua testemunha. Ligou para minha testemunha para saber. Realmente você não consegue conectar? Isso é um absurdo. Isso não tem previsão. Código de Processo Civil, que se aplica muito à Justiça do Trabalho, né? Isso não tem previsão, sabe? Que o juiz ligar para minha testemunha, enfim. Meu Deus. Mas assim, Gláucia, de tudo isso bom, realmente, para as audiências, que só vai receber uma defesa, que só vai homologar um acordo, que vai fechar acordo, muito válido. Né, está otimizando muito o tempo do advogado, isso, fantástico. Instruções, processos de valores elevados, com muitos pedidos, eu acho que está havendo prejuízo, sim. Glau, quem sabe mais num futuro aí próximo se mantenha para esses casos mais simples e que volte, então, o presencial para a gente não ter essa injustiça no final das contas, né? A gente já passou por vários perrengues que a gente falava, eu não estou acreditando que passei por isso, e mesmo sendo no presencial, imagina agora no remoto. Ô, Glau, resume para a gente aí rapidamente, antes da gente começar aqui a seguir nas nossas perguntas, teletrabalho e trabalho em domicílio é a mesma coisa? Então, vamos lá. Teletrabalho. O trabalho em domicílio é o home office, né? Teletrabalho não é a mesma coisa que home office, tá? O teletrabalho, ele veio agora na reforma trabalhista, tem um capítulo, não, a partir do artigo 75A da CLT, ele trata do teletrabalho, tá? Então, ele fala assim, que ele considera o teletrabalho a prestação de serviço preponderante fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação, comunicação, que, por sua natureza, não se constitui um trabalho externo, tá? Então, assim, mas, Gláucia, eu tenho... Então, isso quer dizer que isso é um home office? Não, não é um home office. O teletrabalho, ele é previamente acordado entre as partes, então você contrata um funcionário e fala, eu quero você trabalhando fora das dependências da empresa. Não me interessa se vai ser na sua casa, se vai ser num espaço, no seu sítio, não me interessa. Ele se confunde muito com o home office, né? Só que o home office, Glau, ele é o empregado trabalhando da mesma forma que estava dentro da empresa, dentro de casa. Ele tem previsão na CLT? Ainda não, tá? Mas ele é regulamentado, né, digamos assim. Então, o que eu falo? É muito tênue, assim, a diferença entre um e outro, né? Porque as pessoas confundem demais. Então, eu falo, não, teletrabalho não é home office. Por exemplo, no teletrabalho, você faz um contrato de teletrabalho, essa pessoa não tem controle de jornada, tá? Porque ela se enquadra na hipótese do artigo 62, trabalho fora da empresa. Então, não me interessa que horas esse funcionário vai trabalhar. E se ele vir pedir, vou pedir horas extras na Justiça do Trabalho porque eu trabalhei de madrugada, não tem direito, porque o contrato dele já previa isso, é um contrato de teletrabalho. Diferente do home office. O home office era o meu empregado que estava na empresa e agora está trabalhando de casa. No home office, ao contrário do teletrabalho, o empregador tem o controle de jornada. No teletrabalho não existe isso. Então, você pode, no home office, controlar a jornada do seu empregado, tá? Então, essas são as características e as diferenças de um para o outro. No teletrabalho, por exemplo, você tem que definir quem que vai arcar com os custos. No home office, normalmente a empresa está arcando com os custos desse funcionário em casa, né?
Então, tem essa diferença. Então, eles não são idênticos, né? Apesar de parecerem, mas não tem, tá? Eles são diferentes, sim, tá? Um tem previsão na CLT, o outro ainda não tem, que seria o home office. Eu só achei uma notícia aqui mais antiga, acho que ainda era do ano passado, Glau, como o percentual de ações trabalhistas como estava alto, acho que alguma coisa acima de 200%, né, das ações trabalhistas. Então a gente fica muito preocupado, se não está previsto em lei, a gente está nessa situação, né, o que vem por aí. Mas aproveitando que você citou sobre controle de horas, vou emendar aqui uma pergunta e uma dúvida importante, que é justamente para aquele funcionário que está de home office, a empresa pode controlar o horário dele e como ficam as horas extras? Glau, no home office a empresa pode sim controlar, deve. Eu falo que deve, tá? Deve controlar. A questão das horas extras é a mesma coisa. Você estipula um período de trabalho, então você vai trabalhar das 8 às 18 com 1 hora de intervalo, tá? Mas, Gláucia, como é que eu faço, né? O que as empresas estão fazendo é realmente utilizando os meios tecnológicos. Então, estão instalando programas nos computadores, que a pessoa loga às 8 da manhã, para ao meio-dia, retorna a 1 e volta às 6 horas. Eu não consigo, Glaucia, fazer isso, eu não tenho. Tem algumas empresas que realmente eu não tenho recursos, né, agora financeiros para fazer isso. E aí tem uma saída que o pessoal tem usado muito, que é a produção, eu trabalho por produção. Então, esse meu funcionário, em 8 horas, ele produzia isso dentro da minha empresa, então, em casa seria a mesma coisa, tá? Claro que a gente está falando de um ambiente familiar, onde esse funcionário, quando ele está na empresa, ele está 100% focado. Em casa ele não está, ele tem o filho, ele tem a mãe, ele tem a esposa, né? Então, a gente anda falando muito a respeito disso, de controlar pela produtividade também, né? Então, vamos supor, eu vejo, é um pouco complicado isso, por exemplo, para mim, né? Eu tenho uma advogada que trabalha comigo, então lá no escritório ela produzia para mim 2 defesas e 4 recursos. Em casa ela não está produzindo tudo isso, como é que eu faço? Né? Por isso que eu digo, é complicado o investimento? Mas as ferramentas tecnológicas têm que vir, porque é o modo mais eficaz de você controlar. Se ultrapassar a jornada, vai pagar hora extra? Vai pagar hora extra. O importante, Glaucio, é o seguinte, no home office, todos os direitos e todas as garantias que o funcionário tinha trabalhando internamente, tem em casa no home office. E compartilhando um pouco, Glau, na G2, por exemplo, o povo está pilhado. É o contrário, eu não consigo controlar a hora extra deles de dizer, gente, para. Então, eles continuam se falando. E WhatsApp, e telefonema, e vamos no Teams. Então, é uma coisa que foge do seu controle. O pessoal está muito nesse ritmo e sem conseguir reduzir. E aí eu fico preocupada. Como é que eu faço para controlar essa conta, né? E aí, pegando um gancho já no que você falou, dos direitos do trabalhador, mesmo estando em home office, eu queria te perguntar sobre o Vale Transporte, o Vale Refeição. Isso fica valendo mesmo ele não se locomovendo, mesmo ele não indo a um restaurante para se alimentar? Só uma coisinha, Glaucio, porque você falou dessa questão de eu não consigo controlar, né, e tudo mais, enfim. Eu acho importante, o que eu estou falando com os meus clientes, e acho que até conversei isso com vocês na G2, é fazer uma política. Vocês já têm isso, né, uma política interna de não é permitido fazer horas extras aqui, precisa pedir autorização para fazer horas extras. Eu acho isso muito bom, né? Então, fazer realmente uma política interna, uma coisa muito simples, né? Dizer, olha, gente, o que valia na G2, né, o que vale dentro da minha empresa, vale no home office. Vocês vão trabalhar deste horário até este horário. Passou disso, precisa da autorização para fazer, né? Claro, por quê? Gosto para você se resguardar disso futuramente, porque essas conversas que estão acontecendo paralelas e tal,
não foram autorizadas pela empresa. A empresa não está pedindo que você faça isso depois do seu horário de trabalho. Então, assim, os juízes também, Glaucia, vão ser muito cautelosos nessa questão, tá? Porque, como eu te falei, tá em casa. Às vezes a pessoa não conseguiu fazer aquilo no horário de trabalho e vai precisar fazer isso mais tarde, né? Mas isso por quê? Porque a empresa te pediu mais atividades? Porque você... Não, é porque eu realmente ali no meu dia a dia eu não consegui fazer aquilo naquele momento e eu precisei fazer depois. Isso, os juízes serão muito cautelosos para deferir horas extras, tá? Isso é uma Boa. coisa... Por isso que eu digo que a empresa precisa se resguardar. Faça um termozinho de política interna, não é para fazer horas extras, é para respeitar o intervalo, não é para comer na frente do computador, entendeu? É para parar, almoçar e voltar, né? Agora vamos falar dos benefícios, né? Você me perguntou do Vale Transporte. O Vale Transporte, as empresas realmente estão suspendendo para quem está fazendo home office, tá? Então, e também tem o Vale Gasolina, né? Que tem muita gente que tem esse Vale Gasolina e coisa e tal, porque visita clientes e tudo mais. Eu preciso pagar? Não, se o seu funcionário está 100% home office, você pode suspender o pagamento desse benefício, ou você pode creditar e ele usar depois, tá? O que o funcionário não pode é usar esse vale transporte no final de semana para ficar indo visitar alguém, usar o vale gasolina para passear, para ir para a praia nos feriadões, isso não pode ser proibido. E se a empresa pegar, pode ser até a questão do vale gasolina. Eu te falei isso, eu coloquei porque eu tive uma consulta semana passada que pegaram um funcionário, ele está viajando, indo para o interior, para o litoral, usando o vale gasolina da empresa. Então, foi demitido. Queriam até aplicar uma justa causa, mas enfim, acabaram não aplicando. Mas é isso, Glaucia, pode suspender? Pode suspender. Os outros benefícios, alimentação e VR, só para a gente dar uma geral, quanto a isso também, são benefícios previstos na convenção coletiva. Então, eu não aconselho suspender, tá? Porque o funcionário vai precisar, às vezes, para parar para almoçar, o vale alimentação ele está usando mais vezes, né? Então, eu peço para que os empregadores olhem as convenções coletivas. O que prevê a tua convenção coletiva, né? Não vai prever a pandemia, porque ninguém sabia, né, o que poderia fazer e tudo mais nessa situação. Mas eu aconselho a não suspender por conta disso. Um excelente esclarecimento, Glau. E aí, sobre a colaboração que algumas empresas estão adotando para ajudar os funcionários nas despesas de energia, internet, telefonia no home office, isso é obrigatório? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, vamos falar primeiro do teletrabalho. No teletrabalho, isso tem que estar pré-definido no contrato. De quem será essa despesa, tá? No home office já é diferente. Por quê? Às vezes o funcionário tem uma ótima internet, não gasta tanta energia, e a empresa não precisa auxiliá-lo nesse sentido. O que eu digo é o seguinte, toda vez que o empregado no home office tiver custos, a empresa tem que pagar. Então, por exemplo, a conta de luz desse funcionário aumentou 10%. Como é que você faz essa média? Pega a média dele dos últimos 6 meses, dos 3 meses que ele está em casa e a empresa paga, tá? É obrigatório? Eu vejo que sim, a partir do momento que o funcionário tem algum custo. Se tiver custo, é obrigatório. No teletrabalho é diferente, isso já vem pré-definido, e se no teletrabalho tiver que o empregador não vai arcar, não vai pagar, tá? No home office é diferente. Realmente, se ele tiver qualquer tipo de custo, eu também aconselho a pagar, sim. Não, boa dica. Boa dica. Eu acho que começa a ficar essa dúvida e a gente começa a pensar em qual seria o valor, como é que eu calculo isso, e eu fico pensando também na pequena empresa que não previa esse custo, como é que faz, né? Então, é novidade para todo mundo. É bacana a gente ter essa discussão e esclarecimento. Eu acho que também um bom senso sempre funciona nesse momento, né? E bom saber, excelente esclarecimento, Glau. Uma coisa, Glaucia, só um parênteses,
dessa ajuda de custo que a empresa vai pagar ao empregado para ele custear a energia, a internet do home office, ela não integra a remuneração do empregado. Então, futuramente, esse empregado ele não poderá entrar na Justiça do Trabalho e dizer, olha, eu tinha um salário, mas essa ajuda de custo não integra o pagamento do salário dele, suspendeu, voltou a trabalhar na empresa, esse pagamento não vai continuar, tá? Então, não terá recolhimento previdenciário, que seria o INSS, nem o fundo de garantia, tá? Então, ele não integra a remuneração de empregado. Super importante, que aí o funcionário inclui aquilo ali no orçamento, né? E pronto, já conta com aquele dinheiro para sempre e não é essa a condição aqui do momento. Me fala uma coisa, Glau, e no que diz respeito à medicina e segurança do trabalho, como é que fica nessa situação de home office? Olha, Gláucia, é a mesma regra que vale para a empresa, quando o funcionário está dentro da empresa, tá? Então, o que aconteceu isso o ano passado? Esse ano as empresas conseguiram se adaptar, enfim. Não é porque a pessoa está em home office que ela não pode sofrer um acidente de trabalho, ela pode ter uma doença ocupacional, né? Porque a pessoa agora está trabalhando sentado na cadeira da cozinha, na cadeira da sala. Então, qual foi o que a gente achou ali de saída, né, para orientar os empregadores? Façam uma reunião com seus funcionários, chamem o pessoal da medicina do trabalho, expliquem o que é a ergonomia do trabalho, que a gente fala que é a NR17, a norma regulamentadora, né, as normas que regulamentam medicina e segurança do trabalho. Então, como você deve sentar na cadeira, como você deve posicionar o seu computador, o uso de máscara e álcool em gel, que foi assim, o pessoal não sabia, né? Então não adiantava. Isso é um EPI hoje, tá? Um equipamento de segurança individual, tal como eram as luvas de PVC, bota e tudo mais, né? Hoje, máscara, álcool em gel e luvas em algumas atividades, elas são consideradas, esses equipamentos são considerados EPIs. Então, não adiantava você dar o equipamento, dar a máscara, os funcionários às vezes não sabiam como usar. Então, algumas empresas deram um treinamento online aos funcionários de como deve ser a sua postura no home office, quanto tempo você deve ficar sentado, você deve levantar, alongar, fazer uma série de coisas. Então, a mesma regra que valia para dentro da empresa vale para o home office, tá? Alguns funcionários tiveram dificuldades olha, eu não tenho uma cadeira apropriada, o empregador foi lá, comprou a cadeira, entregou, né? Uma mesa para trabalho, né? Aquela questão, tem muita gente que precisa disso, porque tem pessoas que têm problemas sérios na coluna, e na empresa tem, mas em casa não tem, aquele apoio de pé que ficava embaixo da mesa, então os empregadores mandaram para as residências dos empregados, para que eles utilizassem durante o trabalho, porque a pessoa vai ficar 8 horas sentada na frente do computador, no mínimo, trabalhando, né? Então, no mínimo não, tem que ser o máximo, tá? Boa. Tem que ser ao máximo por causa das horas extras. Mas o que as empresas fizeram foi um manual realmente de ergonomia. Os funcionários assistiram a alguns treinamentos, assinaram que receberam esse treinamento, que receberam os IPs. Acho que você lembra no ano passado que a gente mandou entregar, lembra, Glaucia, que a gente falou, entrega na residência dos funcionários álcool em gel, máscara, porque você tem os técnicos que precisam ir nos clientes, e eu falei, olha, faça o recibo de entrega de IPI, né? Se resguarde, porque assim, o acidente de trabalho, a doença ocupacional, ela vai existir, ela continua existindo no home office. Só que a empresa precisa provar que não contribuiu para que aquilo acontecesse. E como que a empresa contribuiu à distância? Fazendo isso, dando treinamento, dando orientação. Informação, Glaucio, precaução, né? Eu acho que essa é a base aí para que as empresas fiquem resguardadas futuramente nessa questão. Muito bom. Glau, e na sua visão, a empresa fica mais vulnerável a vazamento de informação no trabalho remoto? E aí já emendo, se acontecer de vazar uma informação, tem como a empresa se defender disso? Olha, Glau, não tem dúvida que realmente o home office traz uma maior
vulnerabilidade, desculpem, né, que é o risco de vazamento de dados e informações. A pessoa está ali, está trabalhando, né, de repente toca a campainha, ela deixa a tela aberta, ela não travou ali a informação, hacker entrando em tudo quanto é tipo de computador, informação, enfim. Então, sim, existe sim, fica mais vulnerável, e não é só a parte, porque eu vejo isso por mim, tá? Eu trouxe para o meu ambiente interno toda a parte dos processos que hoje são eletrônicos, mas eu trouxe documentos de clientes, eu trouxe documentos de empregados, porque eu preciso fazer as defesas dos processos, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode sumir aqui um cartão de ponto, pode... Então, assim, e eu estou num ambiente familiar, uma criança pode pegar, desenhar num cartão de ponto, né? Como é que eu vou explicar isso depois para o meu cliente e para o juiz? Eu estou juntando cartão de ponto aqui com, né? Então, não é só a proteção tecnológica, né, dos seus dados, também os documentos que esse funcionário precisou levar para casa. A LGPD, né, que é a 13.709 de 2018, que é a legislação brasileira que está regulamentando toda essa questão do uso de dados pessoais e tudo mais, o tratamento, ela veio com tudo, né? A partir de agosto desse ano, as sanções vão começar a ser impostas, né? Nós tivemos aí alguns casos de vazamentos de dados que foi aí amplamente divulgado pela empresa, e as empresas vão ter que realmente se adequar. Então, assim, no contexto de trabalho e o corporativo, ela se aplica à equipe inteira, não é só vai do diretor, do presidente, ao auxiliar administrativo, DP e RH principalmente, porque você lida com dados sensíveis, né? Você tem as informações da vida inteira daquele funcionário. Você tem o número de filhos, até a carteirinha de vacinação dos filhos desse empregado você tem que ter hoje na sua empresa, né? Então, realmente, o que a empresa vai ter que fazer, Glau? Se adequar à LGPD, compliance, porque isso também é muito importante, eu vejo que um está atrelado ao outro, tá? Por que o compliance? Porque eu respondo essa sua segunda pergunta. Como é que a empresa vai se defender disso? Então, a empresa tem uma regra que você tem que respeitar, né? Os dados. Você não pode sair trocando e-mail com algumas informações, você não pode pegar coisas do teu e-mail corporativo e mandar para o seu e-mail particular. Isso tem empresas que a regra é muito clara, e dependendo dá até uma justa causa, dependendo do dado que acontece muitas vezes o funcionário fala, eu mandei para o meu e-mail particular para continuar trabalhando em casa, ok, mas o que você mandou para o seu e-mail particular? Era uma informação sigilosa, era uma informação muito importante, já vi casos de bancos, inclusive, que deram justa causa para funcionários que fizeram isso. Então, eu acho que a política, estabelecer regras de compliance é muito importante, tá? Porque justamente a partir daí é que a empresa vai se defender desse tipo de atitude, né, do vazamento. E aí você tem que ver se foi intencional, se não foi, tá? Pode ser aplicada uma justa causa? Pode, a partir da sindicância, né, que aí eu sempre falo, se vocês vão instaurar a sindicância, afaste com afastamento ou não do funcionário, ouça o funcionário, ouça as outras pessoas envolvidas, monte, né, o seu dossiê, e a partir daí você pode sim partir aí para uma outra questão, enfim, pode ser uma demissão por justa causa. O que é importante, igual que eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas, é o seguinte: tudo que o seu funcionário faz, você é responsável. É a mesma coisa, a gente fala do assédio moral, né? A gente tem aquele gerente que grita, ou que xinga, que humilha os funcionários. Esse funcionário vai na Justiça do Trabalho, ele vai pedir o dano moral, não é para aquele gerente, ele vai pedir para a sua empresa. Então, por isso que eu falo, as empresas, os empregadores, têm que ficar muito atento a isso. Porque tudo aquilo que o seu funcionário faz, você vai responder, né? Então, tem aí a questão da regulamentação, vai vir também a questão da aplicação de pena, de penalidade, de sanções. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por fiscalizar isso, vai começar realmente a pegar no pé de todo mundo.
você está falando de LGPD, Glau, e tem alguns cuidados que as empresas precisam ter com os dados dos funcionários também, né? Porque a gente fala muito do cliente, cuidado com os dados do cliente, cuidado com o que você pede de informação, mesmo no seu site, né? Agora, quais são os principais cuidados que a empresa tem que ter quando ela está fazendo um processo de entrevista ou contratando? Eu sempre eu falo o seguinte: peguem os dados que são estritamente necessários para a entrevista e depois para o contrato de trabalho, porque tem algumas empresas que na entrevista pede número de título de eleitor. Eu acho assim, no primeiro momento você já recebeu o currículo do candidato, né? Você tem ali os dados, tem o e-mail, tem o telefone, você não precisa de outros dados, que a gente fala dados sensíveis, inclusive para uma entrevista de emprego, tá? Você vai precisar sim, se ele for efetivamente contratado. Então, vamos falar da primeira questão, entrevista de emprego. Nome, RG, CPF, né? Ok, você já tem o currículo ali, você já tem a vida funcional dele no currículo, as habilidades, enfim, tudo que ele faz. Terminou a entrevista de emprego, esse funcionário não foi contratado, isso é uma questão muito importante, tá? Que eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas a isso. Você vai precisar pedir para esse candidato uma autorização para deixar o currículo dele na sua base de dados para uma futura vaga. Então, o que é importante? Um questionário, embaixo desse questionário ter essa opção. Opto por deixar o meu currículo, né, para uma futura vaga, ou eu quero que ele seja excluído. Assim, as empresas não poderão mais guardar as informações de candidatos como aconteciam antes. E aí gera uma polêmica grande, porque às vezes o candidato não chega, né, ela chega pela empresa por uma terceirizada que faz o primeiro contato, que envia para a empresa, enfim. Então, eu recebi, eu tenho aqui que essa pessoa não autorizou ficar com o currículo dela, então eu vou ter que excluir. Excluir tudo, inclusive. Tá? Excluir os dados que eu tenho internamente, excluir o currículo e tudo mais. Se ele autorizar, ok, ele fica aqui. Contratei, né? Contratei esse funcionário, então eu preciso de tudo, né? A gente precisa de número de eleitor, PIS. A empresa tem que ter uma regra, Gláucia, para isso, tá? A empresa precisa realmente chamar o pessoal de departamento pessoal, estipular as regras, para guardar, inclusive, essas informações, até mesmo quando ele sair da empresa, tá? Quanto tempo eu posso guardar os dados do meu funcionário? São só 5 anos? Não. Alguns é por mais tempo, né? Questões previdenciárias, então você vai ficar muito mais tempo com esse tipo de informação. Então, Gláucia, eu vejo que essa parte de LGPD, que é muito complexa, que é muito complicada, né? Assim, vai ter que ser tratada com muito detalhe, ainda tem muita dúvida, né? Até os advogados mesmo têm, os juízes vão ter para aplicar aí uma série de regras, né? Mas é isso, eu acho que realmente vai ter que ter, as empresas precisam se adequar, vão precisar fazer regrinhas para isso. Uma coisa também que é importante, igual na contratação de funcionários daqui para frente, é a autorização desse funcionário para você divulgar os dados deles a terceiros, vamos supor, abertura de conta em banco, conta salário, plano de saúde e os beneficiários. Então, tem que ser aberto no formulário que ele está ali colocando os dados, embaixo a opção. Eu autorizo que a empresa divulgue os meus dados ao plano de saúde. Eu autorizo a empresa que divulgue os meus dados ao banco onde eu preciso abrir a minha conta salário. É importante isso, é muito importante. Então, pode dizer, a empresa foi lá, fez, abriu, nem pedi, né? Passou a informação da minha esposa, passou a informação do meu filho, menor de idade, tudo mais. Então, é importante que os documentos aí tenham essa informação. Então, precisa da autorização. Só para finalizar, toda aquela questão da finalidade, né? Então, para que eu preciso dessa informação? Porque ela realmente é uma informação útil, né? Ela é uma informação necessária para o contrato de trabalho, né? Uma coisa que, assim, a gente fala, por exemplo, você não precisa saber a cor de pele do candidato, né? E isso acontecia muito, tá?
qual a sua cor de pele e tal. Poxa, a pessoa tem que fazer uma entrevista de emprego, não tem necessidade disso, né? Cai aí numa questão de discriminação, enfim, que aí também é uma outra questão que a gente pode conversar depois, mas eu acho que você tem que se atentar a isso, a finalidade, a necessidade desse dado naquele momento. Não faz muito sentido. Eu nunca obtive tanto detalhe como você está conseguindo passar aqui para a gente em tão pouco tempo, tá? Incrível a nossa conversa, Glau. E aí eu tô aqui, você está falando todos esses detalhes, nossa, que mundo perfeito, faz sentido. Ok, a gente pensava em LGPD só para o cliente mesmo, e faz sentido para o funcionário, sim. E eu tô aqui só desejando no meu íntimo, assim, só compartilhando com você, que o meu telefone, ele é confundido com uma senhora que deve, no planeta todo, porque o que eu recebi de ligação em nome dessa senhora, pedindo para pagar as contas que ela deve no mercado, mas todo mundo tem meu telefone para ficar me cobrando em nome dela, e um outro que é um advogado de porta de cadeia. Menina, mas os WhatsApps que eu recebo em nome do advogado, não tá fácil a minha vida. Então, eu queria também ter isso, essa sigilo do meu número de telefone. Fico aqui, olha, vou declarar para vocês, se alguma vez não atendi meu celular, porque não identifiquei seu número, é porque eu não atendo. Eu não atendo, porque senão eu tenho que ficar justificando ali quem eu sou, quem eu não sou, fica muito complicado, viu, gente? A LGPD, Glau, veio para realmente regularizar tudo isso, né? Eu acho que precisa disso, sim. Eu li recentemente uma notícia de uma construtora que foi condenada a pagar danos morais, enfim, materiais morais, quer dizer, porque divulgou os dados da pessoa que tinha comprado o apartamento para empresas terceirizadas que faziam móveis planejados. Então, isso era muito comum. Você comprava um carro, te ligava o cara que quer colocar banco de couro, te ligava o cara que quer cristalizar, não sei o quê, e nem fazia parte da concessionária. Não, a concessionária me passou que você comprou um carro, e você quer cristalizar, você quer fazer isso, a mesma coisa com o apartamento. Então, assim, você colocava ali os seus dados que você tinha comprado um apartamento, dali 10 minutos te ligava a empresa de arquitetura, te ligava a empresa até para vender material de construção, entendeu? Porque isso realmente ficava aberto e vamos lá, né? E a mesma coisa eu digo para funcionários, Glaucia. Então, assim, olha, contratei o funcionário, vou ter esses dados. Você já vai ficar ciente que eu vou ficar com os seus durante todo o contrato de trabalho. E quando você for demitido, eu vou tratar os seus dados dessa forma. Vai ficar aqui guardado, porque eu sou obrigada. A lei manda que eu guarde esses documentos, né? Por exemplo, para uma ação trabalhista, o empregado tem 2 anos para entrar com a ação, mas ele pode reclamar os últimos 5 anos. Mas eu tenho um cara que trabalhou 14 anos na minha empresa. Eu vou jogar fora aqueles documentos? Não, eu vou ter que guardar, eu preciso me resguardar, porque além disso eu tenho a fiscalização do trabalho que pode vir na minha empresa e pedir uma série de coisas. Cadê os recolhimentos previdenciários? Cadê os recolhimentos de fundo de garantia? E a gente tem que apresentar os livros, né, e tudo mais. Os olerites, né? Semana passada eu tive um cliente que teve uma fiscalização do Ministério do Trabalho ali e pediu olerite, pediu cartão de ponto. E aí nós tivemos que apresentar esses documentos e eu já comecei a apresentação dos documentos já falando de LGPD. Estou apresentando assim, obrigado, estou divulgando os dados de funcionários a pedido, né? Mas nós pedimos que isso fique em sigilo. Eu passei isso para fiscal, né? E a gente pediu para que isso... Porque, de repente, esse funcionário fica sabendo, eu não sei, ela tem uma invasão de um hacker no computador dela e pega esses cartões de ponto, esses olerites, é dado sensível do funcionário. Olerite é dado... você tem muita informação de dados sensíveis ali, não é só questão de o tipo de sangue, porque tem muita gente que acha que dado sensível é isso, né? Qual é esse tipo de sangue? Eu falo, não, gente, não é isso. Até a vida funcional dele é um dado sensível. Você sabe o quanto ele ganha, você sabe o dia que ele recebe. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Assim, eu estou pincelando, tá, essa questão. É claro que tem muita coisa aí que a gente pode conversar a respeito disso, enfim, depois a gente conversa. Mas é isso, Glau. Eu acho que as empresas aí vão ter um pouco de trabalho, vão precisar contratar advogados para ajudar. Você está garantida, né, Glau? Você tem muito trabalho pela frente, depois desse vídeo aqui, então, muito mais.
Vamos ver. Eu estou à disposição, Glaucio, você sabe, a gente está sempre. Eu gosto muito de trabalhar com o preventivo. Hoje eu trabalho com vocês na área preventiva, né? Quanto tempo faz que não chega um processo trabalhista? Porque, que nem você falou, vocês procuraram. Não, eu quero deixar tudo certo, eu quero fazer de forma correta, né? Então, eu acho que o preventivo hoje é fantástico. Quem acha que está gastando dinheiro, em contratar um advogado, em contratar um bom contador, em contratar... Não está. Você está realmente se prevenindo porque a Justiça do Trabalho não perdoa. Né? Se tiver errado, a gente vai defender, mas você sabe que eu sou muito sincera. E eu sempre falo, isso eu consigo, isso não vai dar, isso dá, isso não dá. A minha proposta para um acordo é de X. É isso aí. A gente vai, né? Eu sou muito, eu não trabalho de uma forma de, não, vamos lá. Não, realmente, a minha experiência não me autoriza a fazer esse tipo de coisa, sabe? Dizer que não, nós vamos ganhar 100% e tal. A gente é muito otimista nos processos, mas eu tenho que ser sincera. Não, com certeza, milagre não tem. Não. Mas, Glau, excelente papo. Doutora Gláucia Tenerelli, como eu digo, advogada especialista em direito trabalhista, como é que é esse título, Glau? Hoje, eu tenho, né, direito do trabalho, voltado mais para a área empresarial mesmo, né, que eu sempre trabalhei com empresas, então é isso mesmo. Especialista em direito do trabalho, que toda hora muda. O ano passado, tanto de MPs que tiveram, assim, advogado trabalhista falou, eu não sei mais nada de direito do trabalho, porque reduz salário, reduz jornada, depois suspende contrato, depois não faz isso. Então, assim, virou uma bagunça mesmo, virou uma confusão. Imagina, você está estudando tudo de novo, aprendendo tudo de novo, e nós todos, a gente estuda todo dia, Glau. Reset no mundo, é isso aí. Glau, super obrigada pelo bate-papo, acho que, né, dá para a gente fazer mais uns 3, porque tem muito assunto, muito detalhe, mas você contribuiu muito aqui para os esclarecimentos, para o nosso público aqui, de gestores, executivos e empresários. Obrigadão, Glau, Sim. Foi uma delícia falar com você. Imagina, que é isso, Glau, um beijo para vocês. Super beijo. Tudo de bom aí para vocês e boa sorte. Precisando de mim, sabe que é só ligar. Com certeza, a nós. Obrigadão, Glau. Beijo. Espero que você tenha gostado da entrevista de hoje. Não esquece de garantir o seu presente. O link está na descrição do vídeo ou episódio para quem está no Spotify. Qualquer dúvida adicional, comenta aqui. Nos encontramos então na próxima sexta-feira em um novo episódio do G2 Entrevista. Tchau!